À luz da Bíblia. Voltamos agora com o quadro À Luz da Bíblia, onde você manda suas dúvidas, sua pergunta, assuntos sobre vida cristã, cotidiano cristão. E hoje a gente está aqui com o Melk e Natan. Tudo bem, Melk? Tudo bom, Felipe? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é nosso, estamos honrados. A pergunta que a gente tem hoje aqui é: e se eu oro e a resposta de Deus não vem? Primeiramente eu quero saudar os irmãos, pessoas que me ouvem, com a paz do Senhor. Que a graça de Deus, a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nesse momento é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito bom participar desse momento. Aprender mais e mais da palavra. Sabemos que é a palavra que produz vida, a palavra que restaura, a palavra que levanta o caído. Eu quero ler um versículo, se encontra na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5, e o versículo 16, falando sobre essa questão, se eu oro e a resposta não vem. Porque nós, como servos de Deus, buscamos a Deus, acreditamos no poder da oração, sabemos que oramos e Deus ouve a nossa oração, nunca deixa de ouvir. Mas tem momentos que parece que a oração não vem, nós intercedemos, clamamos, parece que a oração não é respondida. E eu quero falar sobre 4 pontos, por que talvez a oração não chega. Primeiro ponto é bem básico, bem simples. Tiago capítulo 5, verso 16. A última parte do verso diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem momentos que a oração não é respondida, justamente porque em alguma área eu deixo de ser justo. Porque a Bíblia é clara e ela fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E tem momento que eu oro e talvez não chegue a resposta. E seja talvez justamente pelo fato de, em alguma área, eu não estar sendo justo. Eu quero também ler com os irmãos um outro versículo falando em outro ponto. Essa é a primeira questão, que muitas das vezes a gente deixa de receber resposta na oração que fazemos. Agora, o capítulo 6 de Marcos, quero falar sobre um segundo ponto, para que os irmãos, as pessoas que nos ouvem, possam entender bem, com clareza isso. Aqui no capítulo 6, a Bíblia vai falar com clareza que Jesus ele volta para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele tinha passado pelo Jordão, pelo batismo, sendo batizado por João Batista, e no batismo ele recebeu algo diferente. Por receber algo diferente, Jesus vai para Nazaré, sua terra, para contar para os seus familiares. Porque todos nós, quando recebemos algo diferente, queremos compartilhar. E Jesus vai fazer isso. É aqui no capítulo 6. A Bíblia diz que Jesus diz assim: partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Perceba, Jesus ele chega na sua terra e as pessoas começam a desonrar, porque ele é filho de Maria, filho de José. Perceba que há um princípio de desonra, e o povo começa a desonrar. E a Bíblia diz assim: não estão aqui conosco as tuas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, o que eu acho interessante é que aqui houve um princípio de desonra. Quando Jesus ele chega na cidade, ele chega falando: eis que me foi dado poder. Quem quer, receba a cura, receba o milagre. E muitas das vezes a gente ora e não recebe milagre, não vem a resposta da oração, talvez por causa disso, porque há um princípio de desonra. Muitas das vezes nós que frequentamos a igreja
oramos, buscamos a Deus, vamos em reuniões onde aprendemos da Bíblia, a escola dominical, nós chegamos e muitas das vezes queremos desafiar o pregador, e há sempre uma desonra ali. Nós queremos ver o que ele pode nos apresentar, nos mostrar, e muitas das vezes deixamos de lado essa questão de adorar a Deus para começar a notar as situações. Perceba, Jesus ele chega no capítulo 6 na sua terra, dizendo: eu tenho poder, receba a cura, receba o poder. E a Bíblia diz que eles olharam e falaram: quem é esse? E alguns falaram: esse é filho de José, de Maria. Ele é filho de José e Maria? Ah, não, conheço ele, mora ali na esquina de casa, joguei bola com ele. Então, interessante, a Bíblia não fala isso, eu estou tentando explicar para você entender isso, mas desonram a Cristo, e a Bíblia diz que Jesus saiu dali sem poder fazer muito milagre. Não que ele não queria, ele queria, mas não pôde. Ele queria, mas não pôde, por causa da desonra do povo, porque a desonra diminui o poder de Cristo em agir em nós. Não que ele não queira, mas porque ele não faz, por causa da desonra. Ele pode curar, mas a desonra o impede. Porque perceba que ele sai, a Bíblia diz que ele sai sem poder fazer muito milagre. Então esse é o segundo ponto. Quando a gente tem desonra em nosso coração, muitas das vezes nós deixamos de receber resposta de oração. Então esse é o segundo ponto. Agora eu quero ler um outro texto no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho que João escreve, capítulo 5. O verso, para não ler desde o primeiro versículo, para dar uma resumida, eu quero ler aqui o versículo 5, fala aquele momento que um paralítico está à beira do tanque de Betesda. O verso 5 diz assim: estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Olha o que ele responde. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Perceba que Jesus chegou para ele e perguntou: quer ficar curado? Jesus fez uma pergunta básica, uma pergunta simples. Por exemplo, aquele homem estava ali não por brincadeira, ele estava ali para ser curado, ele queria cair dentro da água quando as águas se movimentassem. Jesus chega para ele e faz uma simples pergunta: quer ficar curado? E olha a resposta desse homem: mas Senhor, não tem ninguém para me colocar na água. Jesus não falou de água, Jesus falou da cura. O problema nosso é que nós não recebemos a resposta da oração porque queremos sempre colocar obstáculo na frente do milagre. Jesus chega com o milagre para a gente e a gente quer colocar obstáculo. A gente quer sempre o sobrenatural. E Jesus chega na simplicidade muitas das vezes. Então a gente sempre quer colocar obstáculo que nesse homem. Terceiro ponto que é importante ver esse ponto aqui. Os obstáculos que colocamos na frente do milagre. Jesus chegou para ele e falou: quer ficar curado? E ele olhou para Jesus e falou: mas Senhor, não tem ninguém para me colocar na água. Jesus não estava falando de água. Jesus estava falando da cura. O problema nosso é que nós impedimos muitas das vezes do milagre chegar. E para encerrar essa questão, se eu oro e a resposta não vem, para encerrar, tem momentos, irmãos, tem momentos, você que me ouve aí, tem momentos que, por mais que eu ore, por mais que eu clame, esse é o quarto ponto, por mais que eu ore, por mais que eu clame, Jesus não vai fazer. Porque nós temos em nossa mente que sempre quando nós dobramos o joelho, nós temos um Deus no céu que tem que ser nosso empregado, que a hora que eu clamo, ele tem que fazer e entrar em ação. E nem sempre Deus vai operar. Nem sempre ele vai curar, nem sempre ele vai entrar em ação. Não que ele não pode, é porque para provar que não é pelo meu muito falar ou pelo poder das minhas palavras, mas é pelo poder da sua vontade. Pelo poder da sua vontade. Porque muitas das vezes nós temos em nossa mente que temos que colocar Deus na parede e falar: o Senhor tem que me dar, o Senhor é obrigado a dar, porque se o Senhor não fizer, eu abandono a igreja, eu saio dos teus caminhos, eu desisto de tudo. E parece que nós temos no céu um Deus que quando eu falo, ele tem que me responder na hora, e nem sempre é assim.
Nós temos que andar conforme o padrão de Deus, e não Deus conforme o nosso padrão de vida. Exatamente. E olhando para a Bíblia nos mostra que quando nós adoramos a presença de Deus, nós temos tratamento de Deus. O problema de muitas pessoas, Felipe, é que tem gente que quer obrigar a Deus a fazer. Obrigar a Deus a fazer. Tem pessoas que, não, vou para o monte, vou subir monte, descer monte. É bom, muito bom, Deus pode fazer sim, eu acredito que Deus responde o sacrifício que a gente faz para Ele, eu acredito sim. Não, vou para a campanha, só que a pessoa faz 10 campanhas de 7 quarta-feiras, de 7 quinta-feiras. Não, Deus tem que fazer, parece que quer obrigar a Deus. Eu vou na escola dominical porque Deus tem que entrar em ação, eu vou, e esse esforço meu não vai comover Deus, porque muitas das vezes o meu esforço eu quero provar para Deus que eu mereço. E nem sempre é assim, irmão. Tem momento que Deus vai fazer, mas tem momento que Ele não vai fazer. Uma prova, quero ler o capítulo 8 de Mateus. Perceba que um homem chega para Jesus. Perceba, a Bíblia vai falar aqui que esse homem era leproso. Ele chegou para Jesus. Em nenhum momento, no primeiro ato, ele não pede uma cura. Olha o que ele fala. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou. O interessante é que a Bíblia fala que esse homem estava leproso, imundo, rejeitado pela sociedade, mas a Bíblia diz que ele adora a Jesus. Em algumas traduções, em algumas versões, a Bíblia diz que ele de joelho adorou. Tinha todos os motivos para clamar por um milagre, mas ele adora quando vê Jesus. Ele adora quando vê Jesus. Ele tinha todos os motivos para pedir uma cura, mas no primeiro momento ele dobra o joelho e adora. Ele estava leproso, mas adorou. Estava sujo, mas adorou. Estava doente, rejeitado, mas adorou a Jesus. Perceba que Jesus vai tocar nele. A Bíblia diz assim, ó: veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, Senhor, eu não obrigo o Senhor a nada. O Senhor que sabe, se quiseres, podes me tornar limpo. A Bíblia diz assim: Jesus imediatamente estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. Perceba que há tratamento de Deus nesse homem, porque ele adorou a presença de Jesus e não milagre. Sabe por que tem muita gente que não recebe milagre? Sabe por que tem muita gente que não recebe milagre? Porque adora mais o milagre do que a presença de Jesus. Tem pessoas que dobram o joelho, oram a Jesus. Quando a resposta chega, ele adora mais a resposta do que a presença. Pessoas que adoram mais o livramento de Deus, o milagre que Deus tem para dar, do que a presença de Jesus. Quando nós aprendermos a adorar a presença dele, nós teremos milagres. A salvação para nossa casa vai chegar. Milagre vai chegar. Deus vai operar. Mas primeiro precisamos adorar a presença e não o milagre. Porque quando adoramos a presença, eu acredito em tratamento de Deus em nossa alma. Exatamente. Amém? Eu acho que essa é a grande diferença entre o leproso e o paralítico que estava ali no tanque, né? Isso. Um tinha a visão de Cristo de uma maneira e o outro de outra. Isso, exatamente. Esse homem, o leproso, estava diante de uma grande multidão e ele se destacou no meio da multidão por um ato de adoração. Perceba que o homem no tanque de Betesda, ele se destaca porque Jesus chegou até ele. Mas esse leproso, ele se destaca por um ato de adoração. Jesus não foi até ele, mas Exato. Ele foi até Jesus, né? Ele via em Cristo a solução. Ele via em Cristo e a ele solução. queria adorar, né? Ele estava ali por causa de Cristo, não só por causa do milagre. Interessante que ele perceba que ele não inverte as ordens igual nós invertemos. Ele chegou até Jesus, dobrou o joelho e a Bíblia diz que ele adorou. Hoje em dia nós vamos para a igreja, chegamos na presença de Deus e falamos assim: se o Senhor me dá, aí eu te adoro. A gente inverte essa ordem, nós invertemos essa ordem. Esse homem não inverteu. Ele entendeu que Jesus era um homem que precisava ser adorado. Ele adora Jesus sem ter a certeza se vai receber a cura. Ele estava ali pela presença e não pelo milagre. Então, quando você adora a presença,
você recebe milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. É muito bom ter momentos de edificação em que a gente pode se esclarecer em relação a esses assuntos. A oração é uma coisa tão comum, né? No meio cristão se fala muito e às vezes a gente não sabe por que a nossa oração não é respondida ou porque Deus não age no tempo que a gente quer, né? Ou do jeito que a gente quer. Isso. E, na verdade, é uma questão de viver em Deus e saber confiar, saber esperar e saber que você viver em adoração, você viver no caminho certo, é muito mais importante do que você ter aquilo que você acha que você precisa, ou que você quer ter. Né, Melk? Vamos fazer uma oração pro pessoal aí de casa então, Melk? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Você que me ouve, eu acredito no poder da palavra profética. A Bíblia diz sim que quando um justo ora, há poder em suas orações, a oração dele é eficaz. Então vamos orar, coloque a mão no seu coração assim. Em nome de Jesus eu vou interceder pela tua vida. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, estivemos aqui, Senhor, e estamos aqui nesse momento, Pai, aprendendo da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos ouvem. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder agora pela vida delas. O Senhor é o Deus que responde orações, o Senhor é o Deus que entra em ação, que move as Tuas mãos e opera grandemente em nossa vida. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade do Teu filho, da Tua filha. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que pode. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhor em Tua presença e a entendermos esses 4 pontos que falamos aqui, para que possamos ter as nossas orações, Senhor, respondidas. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Melk, foi um prazer ter você aqui É de novo. Eu acho que o pessoal, assim como eu, foi muito edificado com essa palavra. Pessoal, a gente já volta, a gente vai para um intervalinho rápido, tem mais clipe, mais notícias para você. Fica ligado. Nesse Outubro Rosa, a União Feminina tem um presente para nós mulheres. Vem aí o Chá Rosa. Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito. Vai ser no dia 31 de outubro, às 15 horas, na Associação Betel. Adquira já o seu convite por apenas R$20. Teremos sorteios de brindes com várias dinâmicas e muito mais. Todas estão convidadas, não perca. Será uma bênção. Anunciai. Está chegando Congresso Internacional de Missões 2015, de 19 a 22 de novembro, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Preletores: Pastor Leandro Correia, Pastor André Matias. Louvor: Newton César e Andréia Cris, Maicon e Diego. Congresso Internacional de Missões 2015. Participe! É isso aí, o programa está terminando. E antes da gente passar o nosso último clipe, eu queria deixar os nossos contatos para você. Para você conversar conosco, ver os últimos programas, você vai entrar em www.semeadordeboasnovas.com.br. Você também pode deixar o seu recado para nós no WhatsApp 9913-0435. Peça seu clipe, sugestão de mensagem, sua dúvida para a gente responder aqui no programa, que vai ser bem legal, bem edificante. Ou você pode ligar para o telefone da TV Cidade, número 3035-3520. O endereço da nossa igreja sede é Rua Doutor Laranjeiras, número 31, ali na frente do quartel, 26º GAC. Eu queria desejar para você um ótimo dia, que Deus abençoe você, a sua família, que durante esse final aí da nossa semana útil, você tenha dias edificantes, abençoados, debaixo da presença de Deus. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário, às 1h30 da tarde, e você fica agora com Jesus é o Caminho, da Heloísa Rosa. Até mais. Você acabou de assistir o programa Semeador de Boas Novas, trazendo uma mensagem de fé, amor e esperança para a sua vida. Um programa com muita música, entrevistas, notícias e muito mais. Acompanhe sempre o programa Semeador de Boas Novas, sempre neste horário, de segunda a sexta-feira. Programa Semeador de Boas Novas, especialmente feito para você.
Participe do programa Semeador de Boas Novas através dos nossos canais de comunicação. Semeador de Boas Novas. Esperamos você no próximo programa e que Deus te abençoe.